Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Rogério Figueiredo, sou professor da Faculdade de Medicina na Universidade de Turku, aqui na Finlândia. Tirei meu doutorado em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, doutorado em Imunologia. E eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre neurociências e imunologia, como é que essas coisas estão conectadas, como que o nosso sistema nervoso ele é sensível e como que essa sensibilidade ela acaba impactando o sistema imunológico. Tem duas formas a gente sensibilizar o sistema nervoso, tanto física como também psicologicamente. O estímulo pode ser benéfico quanto nocivo. Estímulos de curta duração, ou seja, que dura apenas algumas horas e depois você entra num processo de recuperação física ou mental, esses estímulos eles são muito benéficos para o nosso sistema imune, pessoal. Às vezes vocês estão num ambiente aquecido ou daquele dia de verão lá que está tudo muito quente, né? E de repente você pula numa piscina de água gelada. Tá? E você tem aquele impacto, aquelas pessoas que são nativas dos países nórdicos, como na Noruega, Suécia, ou até mesmo aqui na Finlândia, onde eu moro, né? Essas pessoas ficam numa sauna bem quente durante bastante tempo e depois elas saem da sauna e eles pulam num lago congelante, com água super gelada, né? Ou então eles vão nadar na neve. Esse tipo de estresse físico por temperatura, ele ativa os neutrófilos, que são células abundantes que nós temos circulando no nosso sangue, nos tecidos do nosso corpo. Esse estresse ele resulta numa maior liberação momentânea, vamos dizer assim, de células do sistema imune que estão sendo produzidas lá no interior da medula óssea, dentro dos nossos ossos, tá? Não se sabia disso antes, mas as células do sistema imunológico possuem receptores. E esses receptores, eles são chamados de receptores beta-adrenérgicos, tá? Então, no passado se pensava que apenas as células do sistema nervoso possuem receptores para esses hormônios, mas hoje nós cientistas sabemos que as células do sistema imune também possuem receptores beta-adrenérgicos que recebem esses hormônios, estão sendo liberados do sistema nervoso. Então, qualquer estímulo que você causa no sistema nervoso, pode ser estímulo físico ou até mesmo psicológico, libera esses hormônios, vai ter um impacto nas células do sistema imunológico. E existem estresse mental também de curta duração. Por exemplo, você vai falar em público, né? Dá aquele frio na barriga, seu coração começa a bater, o coração está acelerado. Isso é um tipo de estresse mental de curta duração, porque só vai durar aquele momento e depois passa, né? E por ser de curta duração e dar esse cutucão na célula do sistema imune, essas células do sistema imunológico vão ser ativadas, liberam citocinas no sangue, elas induzem uma condição momentânea pró-inflamatória que vai auxiliar o aumento das suas defesas sistêmicas, tá? E por que esses eventos acontecem dessa forma, galera? Isso é porque o sistema nervoso simpático, autônomo que nós temos no nosso corpo, que responde, ele é muito sensível. Ele é tão sensível, galera, que ele pode ser ativado até mesmo na antecipação dos eventos da vida. Ou seja, até mesmo de você entrar numa situação estressante, o sistema nervoso ele já se ativa sozinho e ele acaba liberando uma quantidade absurda dessas catecolaminas no sangue. Tem um estudo que foi feito com paraquedistas e eles viram que os paraquedistas de primeira viagem, né, que estavam saltando de paraquedas pela primeira vez, eles observaram que os maiores níveis de catecolaminas no sangue desses indivíduos ocorreram antes mesmo deles pularem de avião do que no momento do salto ou durante o salto. Né? Para vocês verem a capacidade que nós temos de estimular o sistema nervoso, né, com a nossa mente, antecipando o perigo antes mesmo da gente entrar na situação de perigo. Isso é impressionante, pessoal. Isso faz uma ligação muito grande com a nossa psique, né, com a capacidade que nós temos de eventualmente enfrentar as circunstâncias da vida. Como, por exemplo, as situações que nós estamos vivendo hoje, né, de medo do desconhecido, como do Covid, ou até mesmo medo da pandemia não terminar nunca, o colapso financeiro, ou essa invasão que está acontecendo lá na Ucrânia, com a Rússia, ameaçando com guerra nuclear e tudo mais. Isso aí gera na gente uma antecipação que acaba liberando, sem a gente perceber, uma carga elevada desses hormônios. Aí entra no segundo aspecto, pessoal, de como que o sistema nervoso impacta a imunidade. Então, eventos de curta duração, estímulos de curta duração, têm um impacto positivo no sistema imunológico. O sistema imune tem que ser estimulado periodicamente, em ciclos, e depois desliga. Se ele fica ativado toda hora, constantemente, ele ativa outros processos regulatórios. Isso pode ser detrimental a diversos processos fisiológicos do nosso organismo. Vai gerar doenças ou vai diminuir as nossas resistências contra doenças infecto-contagiosas e aumenta a nossa vulnerabilidade a câncer.
quando você está sob estímulos de estresse ou de longa duração, que são as crises de ansiedade que duram meses, ou até mesmo mais grave ainda, as crises de depressão ou transtorno depressivo maior. Ela é uma doença muito comum que afeta negativamente como você sente, como você pensa, como você reage. Então você não consegue ter aquela capacidade cognitiva para ser assertivo. Então as pessoas deprimidas, elas experimentam sintomas de tristeza, sofrimento, desespero, miséria. Além disso, muitas vezes elas perdem o apetite, o desejo sexual, elas têm insônia severa. Então isso é a depressão. Então quero dizer que além das circunstâncias sociais, como pandemia, guerra, a violência, esses agentes estressores a longo prazo que nós estamos sendo expostos todos os dias, ainda mais se a gente fica acessando a mídia social, tudo isso ativa o nosso sistema nervoso simpático e vai gerar um impacto negativo no sistema imunológico. Mas além disso, galera, as pessoas que têm também distúrbios pós-traumáticos ou sintomas de distúrbios pós-traumáticos, elas são muito vulneráveis à disfunção imunológica, por exemplo, por conta de um relacionamento que terminou de repente, né? Isso é bastante comum na sociedade, pessoas, os famosos términos de relacionamento, as pessoas que sofrem traição ou que morreu um parente também, né? Teve a perda de uma pessoa muito próxima ou de um amigo querido que já não faz mais parte da sua vida, né? E partiu de repente. Elas não sabem mais o que fazer, especialmente se elas têm um alto nível de conscienciosidade, né? É um traço de personalidade, né? Muito comum. E porque se essas pessoas vão tentar assim, dissecar e descobrir o que elas fizeram de errado para provocar esse término, né? Que gerou esse término. E também a razão pela qual elas fazem isso é porque elas querem reorganizar as suas percepções e as suas ações também, para que a probabilidade de que isso ocorra no futuro, né, seja minimizada a zero. Então, só para ilustrar, galera, o que acontece no cérebro quando a gente passa por isso, a gente passa por essas circunstâncias, como por exemplo, durante um estresse a longo prazo, como a pandemia, ou por medo do futuro, ou os transtornos pós-traumáticos da vida, como até mesmo o término de um relacionamento que a pessoa demora para se recuperar. O que acontece com o nosso cérebro? Tá? Dentro do nosso cérebro, além das principais subdivisões que nós temos ali, existem subcomponentes menores. O núcleo caudado, que é dentro do córtex cerebral, que a propósito é uma área do nosso cérebro que ela está toda dobrada. Se você desdobra essa área do córtex, né, ela vai preencher 1 metro quadrado de área. É impressionante isso. Então, o núcleo caudado ele funciona não apenas no planejamento e na execução dos movimentos que você tem, mas também no aprendizado, na memória, na recompensa, motivação e emoções também. E também coordena as interações românticas que nós temos. Então, esse núcleo caudado. E daí vem uma conexão com o hipocampo. É uma outra região que a gente tem também no centro do nosso cérebro. E uma das coisas que o hipocampo faz, ele é comparar o seu modelo de mundo à medida que ele se desenvolve com o modelo que você deseja ou que você gostaria que fosse ideal, que te faz feliz, tá? Mas você sabe que existem incompatibilidades entre a realidade e a expectativa do modelo de mundo que você tem. Então o hipocampo é a parte do cérebro que detecta essas incompatibilidades e como consequência disso ele vai inibir centros motivacionais, né, no nosso cérebro e ele libera o quê? Centros de emoções negativas, né, que são o início da sua resposta ao desconhecido, como os eventos, né, de negatividade que a nossa geração está sendo exposta simultaneamente com a pandemia ou com essas inadequações que a gente está vendo aí com uma potencial guerra, né, com a Rússia invadindo a Ucrânia e todo mundo com medo de um ataque nuclear, por exemplo. Né? E isso a longo prazo, não resolve de um dia para o outro. A gente fica pensando nisso, acessando a mídia e alimentando esse ciclo do sistema nervoso simpático vai afetar o sistema imunológico. O que a gente sabe hoje é que o sistema imunológico ele é o principal fator biológico que nos protege de desenvolver câncer. Tá? Isso é muito, muito importante vocês saberem disso. Tá? O principal motivo pelo qual a incidência do câncer está aumentando é porque a população está vivendo mais. Tá? Não é porque a gente está sendo exposto aos contaminantes do meio. Tá? Existe um certo impacto dos contaminantes ambientais, mas o principal motivo pelo qual a incidência do câncer aumenta é porque a população está vivendo mais, então nós estamos envelhecendo mais tarde. E o sistema imune envelhece também. Então o sistema imune não consegue aguentar por muito tempo. Então à medida que a gente vai vivendo mais, o sistema imune envelhece. E o sistema imune que a princípio está ali tentando segurar o processo carcinogênico, tá? Num processo que se chama imunovigilância. Vou apresentar isso, é um prêmio
é um tópico de prêmio Nobel, né? O cara que desenvolveu esse conceito, McFarlane, ele venceu o prêmio Nobel, imunovigilância. A gente constantemente está desenvolvendo câncer e nosso sistema imune, através da célula CD8, está tentando localizar essas formações carcinogênicas e está detonando essas formações tumorais que nós temos. Mas a gente vai ficando velho, o sistema imune vai enfraquecendo, o câncer surge. E é por isso que a incidência aumenta, porque a população do mundo está envelhecendo. Estudos experimentais usando modelos in vivo, tá? Quando eu falo em vivo, modelos animais, tá? Eles são muito bem estabelecidos. E eles estão mostrando hoje em dia que o estresse comportamental ele pode de fato acelerar a progressão de diversos carcinomas, tá? Carcinoma de próstata, ovário, neuroblastomas, melanomas malignos, carcinomas pancreáticos e até mesmo alguns tipos de leucemia também. Então vocês veem que o sistema imune está sempre tentando segurar a onda ali, mas estudos agora estão mostrando, né, que pessoas expostas a diferentes circunstâncias da vida que geram estresse a longo prazo aumentam a incidência de câncer nessas pessoas. Então elas não precisam nem ficar mais velhas, né? O sistema imune já enfraquece à medida que você está vivendo esses momentos, essa fase da vida de estresse. A ativação dos altos níveis de cortisol na corrente sanguínea, que vai estimular as células do sistema imune, né, acaba inibindo mecanismos de reparo do DNA, porque várias substâncias químicas do meio ambiente ou até mesmo da alimentação que são chamadas substâncias oxidantes, tá? Elas geram reações de oxidação que na verdade são reações de quebra no DNA da célula. E o que é o câncer? O processo carcinogênico é nada mais do que um processo de geração de mutações, tá? Mutações que vêm de danos no DNA. Esses danos podem ser por oxidação no DNA ou troca de elemento químico ali na molécula do DNA. Mas nós temos mecanismos de reparo. A gente tem as nossas enzimas polimerase, DNA polimerase, elas conseguem reparar o DNA e corrigir esses erros, tá? Mas os estudos estão mostrando que quando a gente está exposto a circunstâncias de estresse a longo prazo, e isso gera uma ativação do sistema nervoso simpático em termos constante de estimulação do sistema imunológico, vai inibir os mecanismos de reparo aos danos do DNA. Aí a gente tem acúmulo de mutações e formação de câncer. Isso é impressionante, pessoal. Então, em termos gerais, o estresse psicológico que acontece quando os eventos ou as demandas ambientais excedem a nossa capacidade de lidar com esses agentes estressores, isso vai se manifestar como uma estimulação constante do sistema nervoso simpático que afeta o sistema imunológico negativamente, e isso libera uma gama de doenças com as quais às vezes a gente não consegue nem se recuperar depois. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para vocês, no contexto científico que eu estou apresentando hoje. Eu estou dissecando a coisa, como é que funciona, tá? Cientificamente, estou tentando fazer isso de uma linguagem bem acessível para vocês, mas no meu próximo vídeo eu vou trazer quais são as medidas, né, que a gente pode tentar tomar para poder controlar essa situação, né? Eu vou discutir no próximo podcast com vocês, que vai incluir ferramentas que vocês podem utilizar para amenizar esse impacto das emoções negativas, né, sobre a nossa saúde mental, a saúde do sistema nervoso e a saúde do sistema imunológico, tá? E assim a gente vai conseguir prever doenças infecto-contagiosas. Vocês já tomaram vacina, vocês têm memória imunológica. Agora é tomar conta do sistema nervoso e do sistema imune para que eles sejam sempre saudáveis e vocês sejam menos vulneráveis a essas doenças virais e até mesmo ao câncer. Até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.